O Deus de Eberlin. Marcus Eberlin diz ter certeza de que existe Deus. Mas como são milhares os deuses, qual é o Deus dele? Qual Deus é compatível com as explicações científicas que ele aprendeu? O Deus dos judeus, cristãos e muçulmanos não pode ser, pois sua palavra é incompatível com a ciência. E que outro Deus seria o Deus real? Eu não creio em Deus. Eu tenho certeza absoluta que ele existe. No universo nós temos N evidências de que um grande Deus fez todas essas estruturas magníficas. Quando a gente vai, por exemplo, observar as forças que agem no universo, são só 3 forças eletromagnéticas, a gravidade, e achavam que tinham 2 forças no núcleo, força forte e força fraca. Depois descobrimos que a força fraca é uma manifestação das forças eletromagnéticas. Então são 3 forças, mas para que o universo fosse estabilizado com essas 3 forças, essas forças precisaram ser calibradas. E nós temos constantes para calibrar essas forças. E fomos ver o valor dessas constantes, elas estão calibradas, ajustadas numa exatidão quase que absoluta. Qualquer outro valor das 26 constantes universais faz com que o universo ardendo se desfaça. Então alguém foi lá e ajustou, óbvio que foi, não foi? É óbvio demais, claramente se vê, né, os atributos invisíveis desse grande Deus, um ajuste fino. Para escapar do ajuste fino, sabe o que eles falaram? Olha só, não existe só o nosso universo. Existem infinitos universos, é um multiverso. Toda vez que se fala infinito é alguma coisa inacessível. Mesmo assim eles apelam por infinito, né? Ateu não tem jeito, tem que apelar para coisas. Pondé já disse isso, né? Quem não crê em Deus, criando um monte de bobagens. No número infinito de universos com leis físicas diferentes, obviamente deveria existir um universo com 26 constantes universais iguaizinhas que nós temos aqui para estabilizar o nosso universo, tá vendo? Aí fomos fazer a conta dos recursos probabilísticos do nosso universo. Nós não temos sorte sortuda suficiente nem sequer para calibrar uma das 26 constantes. Não chega nem perto para calibrar uma. Não dá nem para sintetizar uma das proteínas do nosso corpo. E a gente sabe que a gente tem mais de 5 milhões. Acabou com essa história do multiverso. O universo, ele realmente proclama a obra de um grande ajustador. Ele foi lá e ajustou 26 constantes universais. Como você negar essa conclusão? Como não chegar a essa conclusão? Por isso que eu não creio em Deus. Professor, tenho certeza absoluta que ele existe. Ele diz que há 3 forças no universo e 26 constantes com um ajuste fino, e que qualquer alteração nesse ajuste faria com que o universo se desfizesse ardendo. Segundo explicações científicas de outros grandes da área, o universo não tem um ajuste tão fino, uma vez que estrelas explodem, seus resíduos chocam com planetas que são danificados, asteroides estão constantemente causando desastres, buracos negros estão engolindo até estrelas, e se fala em movimentos de constelações em direção a outras, o que um dia irá provocar um grande caos. Além disso, uns planetas são quentes demais, outros frios demais, e até o nosso tem esses descontroles, com muito calor nos trópicos e no Equador, e muito frio nos polos. Está sempre sujeito a vulcões, terremotos, furacões, etc., sendo vez ou outra atingido por pedaços de rochas que vagam no espaço. Que Deus perfeito é este que criou toda esta confusão? O Deus em que a maioria do mundo crê disse, segundo os autores da tal palavra divina, que havia um abismo, oceano, e que um dia esse Deus que vivia na escuridão vagando sob a face desse abismo, resolveu criar luz, depois separou as águas em 2 partes, uma por cima, outra por baixo de uma expansão chamada de céus. Depois mudou de ideia e mandou que as águas se juntassem em um só lugar debaixo da expansão,
Depois mandou que surgisse a terra e que, segundo essa palavra divina, ele estendeu sobre as águas. Diz ainda que ele criou o sol e a lua, também as estrelas, depois da terra. E até os vegetais foram criados antes dos astros. Depois disso, criou todas as espécies animais, criando o casal humano no final. E tudo isso foi feito em 6 dias, cerca de 6 milênios atrás, conforme se pode calcular das idades humanas desde o primeiro homem. Isso segundo o primeiro capítulo de Gênesis, já que o segundo desmente essa sequência da criação. Como esse Deus estendeu a terra sobre as águas, Salmo 136, versículo 6, isso é bem compatível com o primitivo pensamento terraplanista. Então, isso não pode ser palavra do Criador ou ajustador de todas as coisas de que ele fala. Esse Deus teria destruído toda a vida do planeta plano em um dilúvio, evento esse que a arqueologia desmente. Esse Deus prometeu aos judeus que eles dominariam o mundo após a queda da Assíria. Não cumpriu e continuou prometendo durante os sucessivos dominadores daquele mundinho conhecido à época, até os romanos os expulsarem da terra da promessa. Agora eu poderia perguntar a Marcus Eberlin se ele tem noção de qual seria o Deus em que ele crê, já que, como cientista, ele não poderia confirmar a tal verdade divina apresentada pelo judaísmo e pelo cristianismo. Se nenhum Deus informou nada além daquele pensamento primitivo terraplanista, qual é o Deus que Marcus Eberlin poderia nos indicar?